ajuda bastante. Verdade. E não funciona muito quando a gente deixa de fazer alguma coisa assim, porque pelo menos você vai tendo um roteiro e para onde olhar, né? É um norte. Verdade, até para o pessoal acompanhar também é Mas melhor. ficou ótimo, viu, Dani? Adorei, tá lindo. Obrigada, que bom que você gostou. Bom, gente, já começamos a gravação. Hoje é terça-feira, 14 de nove de 2021, 7h42. Começamos aqui a nossa aula, como elaborar o TCC sem maiores dificuldades. Hoje, a pessoa que vai estar ministrando essa aula pública é Carla Daniele. Dani é graduanda em Direito pela Faculdade Independente do Nordeste, atuou como estagiária no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no órgão de proteção ao consumidor, PROCON, e na Procuradoria Jurídica do município de Vitória da Conquista. Participou do programa de iniciação científica em Direito Civil e Constitucional, foi monitora da matéria de Direito Civil 1, pós-graduando em Processo Civil pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva e administradora do Instagram TCC Esquematizado, com ênfase no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso e agora aprovada no 32º Exame da Ordem. Então, a gente não só tem aqui hoje uma pessoa formada em Direito, a gente já tem uma advogada, a gente já vai ter aí uma pessoa daqui a pouco pós-graduada. Dani está com a palavra, pode ficar à vontade, eu estou por aqui, se precisar você chama. Fabão, obrigada. Certinho. E vamos lá. Vamos lá, então. Obrigada, Gabi, pela apresentação. Então, resumindo, né, tudo que a Gabi falou, para quem não me conhece, eu sou Carla Daniele, eu sou egressa da FAINO, concluí o curso, né, em meio à pandemia aí, em 2020.2, estagiei em alguns lugares, né, como a Gabi falou, no PROCON, no Tribunal de Justiça, na Procuradoria Jurídica daqui do município, mais especificamente na área civil, fui monitora em Direito Civil também, iniciação científica em Direito Civil e Constitucional, e o foco da nossa aula de hoje, né, é sobre TCC. Então, eu sou administradora do Instagram TCC Esquematizado, é o @tcc.esquematizado, então, para quem não segue, eu convido vocês para seguir, eu passo várias dicas legais lá e presto mentoria individualizada também para quem tiver interesse, certo? Então, desde já, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer imensamente pelo convite, né, que me foi feito pelo pessoal do Centro Acadêmico e por nossa querida Gabriela Galindo, que também é coordenadora de um grupo super interessante, que é o Grupo de Estudos Criminológicos. Então, desde já, pessoal, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Então, pessoal, antes de falar, né, adentrar no assunto da nossa aula, eu queria falar que quem estiver assistindo a nossa aula de hoje e tiver interesse, só no dia de hoje vai ter um desconto aí de 20% na mentoria individualizada. Então, se você tem interesse, já me manda uma mensagem no final da nossa aula lá no direct do Instagram, reserva sua vaga, que são vagas limitadas, que só hoje, você reservando, você vai ter já 20% de desconto, tá bom? Então, vamos adentrar, então, na nossa aula de hoje, certo? Então, gente, hoje eu queria propor para vocês uma aula menos técnica e mais interativa, né? Inclusive, eu vou também responder algumas perguntinhas no final que me foram feitas lá no Instagram do TCC Esquematizado, que foram feitas ao longo desses últimos dias. Pois bem, eu podia chegar aqui e falar com vocês, oi, gente, o TCC, ele tem que ter uma capa, uma folha de rosto, você tem que usar a fonte Arial ou Times, mas não é isso que eu quero propor hoje para vocês, até porque todas essas informações eu creio que são passadas através do professor de TCC, certo? E para quem é da FAINO, né, eu creio que a professora de TCC continua sendo Ricelli, eu acho, né? Ela foi minha professora também, é uma professora maravilhosa, então, em todas as oportunidades que eu tenho, eu faço mil elogios para ela, porque ela realmente merece. Então, gente, eu queria primeiro começar essa aula perguntando para vocês, como vocês enxergam o TCC de vocês? Como vocês enxergam o fato de ter que elaborar um TCC? Eu acredito que você possa seguir dois caminhos na elaboração do TCC. O primeiro é você enxergar isso como uma obrigação, como algo maçante, como algo que tem que ser feito, e particularmente eu não recomendo esse caminho, certo? O segundo caminho, né, que é o que eu particularmente recomendo, é você enxergar o TCC como uma oportunidade. Mas aí você pode me perguntar, mas como assim dando uma oportunidade? Existem alguns alunos que já estão inseridos no mundo da pesquisa,
certo? Que já participam de grupos de pesquisa, como eu estava falando com o Gabi mais cedo, que já participam de iniciação científica, e isso, querendo ou não, auxilia, né? Torna a elaboração do TCC um pouco mais fácil. Mas também existem aquelas pessoas que sentem dificuldade, que por algum motivo não participam, nunca participaram, né, de grupos de pesquisa, nunca desenvolveram nenhum tipo de trabalho acadêmico. Então eu falo que, assim, tanto para as pessoas que já participam, quanto para aquelas que não participam, o TCC, ele é uma oportunidade de você fechar esse ciclo de 5 anos com chave de ouro. É a oportunidade que você tem de fazer, para quem não fez ainda, um trabalho acadêmico, certo? Então, assim, eu particularmente descartaria a opção de enxergar o TCC como uma obrigação e passaria a tentar enxergá-lo como uma oportunidade mesmo, tá? Até porque você pode levar o seu trabalho futuramente para um mestrado, você pode publicar futuramente esse trabalho numa revista, que foi o que eu fiz. Eu ainda não tinha nenhum trabalho, nenhum artigo completo publicado em revista. Então eu falei, não, eu vou aproveitar o TCC, vou fazer uma coisa bem feita e vou ter como uma meta publicar depois esse trabalho numa revista. E aí eu consegui, publiquei o trabalho numa revista internacional, bem legal, com qualis bom. Então, pessoal, a primeira sugestão que eu tenho para dar para vocês é enxerguem o TCC de vocês como uma oportunidade, certo? E aí, partindo agora para as perguntas mais específicas, que são as que eu mais recebo lá no Instagram, Dani, quando começar o trabalho de conclusão de curso, né? Muitas pessoas me perguntam, e a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que, na verdade, não existe um momento exato para você começar, certo? O que não vale é você deixar para desenvolver o seu trabalho em cima da hora, né? Porque aí você vai gerar uma série de prejuízos, ansiedade, corre o risco do seu trabalho não ficar bem feito, e a gente não quer isso, certo? Então, assim, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês, e uma das mais importantes comecem a se organizar e a pensar no seu tema de TCC antes mesmo de chegar no último semestre da faculdade, certo? No início do último ano, no 8º semestre, você já pode começar a refletir sobre o seu trabalho de conclusão de curso, tá? E aí, depois dessa pergunta, a gente vem para o questionamento, né? Mas e agora, como eu vou escolher o meu tema? Se você já está cursando o 8º semestre e é da área de direito, eu creio que tem a matéria, né, intitulada de Metodologia da Pesquisa Jurídica. E se tiver alguém me assistindo também que não é da área do direito, eu acredito que tem a matéria de Metodologia da Pesquisa Científica. Então, assim, nessas matérias, você pode começar a refletir sobre possíveis temas e áreas que você tenha afinidade, certo? Uma área que você goste. Afinal, ninguém merece ficar passando horas estudando sobre algo que não gosta, né? Então, uma curiosidade, inclusive, que eu acho que muitas pessoas não sabem, inclusive meus colegas eu acho que não sabem, mas no início do 8º semestre, eu comecei a escrever sobre um tema na área de penal. Logo eu, né, civilista nata, comecei a escrever um tema na área de penal, né? Eu estava falando sobre a inserção do sistema de monitoramento eletrônico, né, com tornozeleiras eletrônicas, que estava sendo instalado naquela época aqui no município de Vitória da Conquista. Só que aí não deu certo, né, gente? Eu comecei a falar disso, só que aí no início do 9º semestre, eu tive uma oportunidade incrível de participar de uma sessão de constelação familiar, e a partir daquela experiência eu falei, não, agora eu já decidi, eu quero falar sobre isso, e realmente foi ali que eu dei o pontapé inicial e comecei a desenvolver o meu trabalho, certo? Então, assim, pense bem no tema que você gostaria de escrever. Busque algo diferente, né? Você pode buscar inspirações tanto na hora da aula, quanto em pesquisas, dedique um tempo ali para fazer pesquisas na internet, para ver temas, se você ainda não tem nenhum tema definido. Então, geralmente, eu trago 5 dicas para você escolher o seu tema de TCC, que inclusive eu trouxe essas dicas de um post que eu já fiz lá no Instagram. Então, a primeira delas eu já acabei de falar, que é você escolher algo da área que você gosta, né, e que você possui afinidade. O segundo também é muito importante, que é você buscar um assunto que possua relevância científica, certo? Porque muitas vezes a gente acaba, às vezes de início, escolhendo um tema muito abrangente, como, por exemplo, aspectos da alienação parental nas varas de família. Mas tente fugir desses temas muito clichês, sabe? Ou então tente especificar mais esse tema, que às vezes é muito abrangente. Por exemplo, você pode falar dos crimes de alienação parental previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode falar das mediações familiares em casos de alienação parental. Então, a partir daí já dei 2 sugestões, tá vendo? Daquele tema mais abrangente, já dei 2 sugestões de temas mais delimitados para você.
Então, fuja desses temas clichês, busque algo que traga alguma novidade para o meio científico, porque se você pegar um tema muito geral, você vai acabar trazendo nenhuma novidade, né? Nenhum problema e, consequentemente, nenhuma informação nova para o meio científico, certo? Então, já falei, né? Busca um assunto com relevâncias científicas, fuja desses clichês. E a terceira dica, busque um tema que possua bibliografia acessível. Porque, assim, é muito legal, como eu falei, né? É ótimo você inovar no seu tema, mas também você não pode escolher algo que nunca foi falado ainda. Você teria muita dificuldade para desenvolver um trabalho, né, desse tipo, se você não tiver uma bibliografia acessível. Então, busque algo que tenha essas fontes, né, de pesquisa, essas bibliografias acessíveis, tá? E a última dica sobre esse tópico é você fazer, como eu falei, recortes dentro do seu tema. Porque quanto mais delimitado e mais específico, mais interessante e inovador vai ser o seu trabalho, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem falar e me sinalizar, tá? Porque às vezes eu começo a falar Não, rápido. tá ótimo. Eu tô adorando. Que bom. Então, vamos lá para um outro tópico também que é muito importante. Como definir o meu problema de pesquisa? Acho que Gabi vai se identificar um pouco aí comigo, porque muito se fala em problema de pesquisa, né? Quando a gente está ali no iniciozinho, não só do TCC, mas de desenvolver trabalhos acadêmicos, eu ficava me perguntando assim, nossa, o que é esse problema de pesquisa? Como eu vou desenvolver, né, definir esse problema de pesquisa? E querendo ou não, ele é o ponto de partida do seu TCC. Por quê? Para a gente tornar um assunto pesquisável, a gente tem que reduzir ele a um tema. E para delimitar esse tema, o que é que você pode e deve fazer? Você deve se perguntar qual o problema, qual o questionamento que eu estou buscando responder aqui através desse trabalho, certo? Então, reflita sobre o problema que você pretende resolver na pesquisa e se vale a pena realmente você tentar encontrar uma solução para ele, certo? Então, definir o problema de pesquisa é mais ou menos isso, é você exteriorizar através dessa pergunta qual o problema que você está buscando resolver ao longo da sua pesquisa. E para ficar mais claro, eu trouxe para vocês aí um exemplo, né? O exemplo seria um tipo de problema de pesquisa, poderia ser a partir dessa pergunta: quais as condições que exercem mais influência na decisão das mães em entregar o filho recém-nascido para adoção? Então, essa é uma pesquisa, um questionamento a ser respondido ao longo do trabalho. Tá? Eu trouxe também aqui o exemplo do meu TCC, que foi intitulado de Constelação Familiar Sistêmica, a busca pela pacificação no direito de família do Brasil, e o problema, o questionamento que eu busquei responder foi se a utilização desse método sistêmico, né, da constelação familiar sistêmica, se trazia benefícios ou não para o Poder Judiciário, e mais especificamente para a resolução de conflitos no âmbito do direito de família, tá? Então, aí um segundo exemplo de problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. Ele é mais ou menos definido dessa forma. Você pode definir ele a partir dessa pergunta que você vai fazer, tá? E aí, depois de eu definir o meu tema, eu posso me perguntar, nossa, tá bom, defini o tema, mas na prática, por onde eu vou começar o meu trabalho de conclusão de curso? Então, resumindo um pouco do que eu falei, depois de você definir o seu tema, você deve pesquisar bastante sobre ele e começar a escrita, tá? Eu sugiro para vocês que vocês separem um tempo no dia de vocês para começar a desenvolver esse trabalho. Então, entre 1 e 2 horas no final do seu dia, ou se você tem muitas obrigações durante o dia, acha que não dá tempo, separe um pedacinho do seu fim de semana, da sua sexta-feira à noite. Eu sei que pode parecer difícil, né, abrir mão assim, mas é abrindo mão dessas coisas que a gente muitas vezes consegue um bom resultado. E principalmente sem afobação, sem ansiedade, certo? Então, essa constância e essa organização vão garantir para vocês algo que é muito importante, que é o que eu acabei de falar, um bom resultado. E algo que eu costumo brincar também, que é a paz de espírito, né? Então, você se organizando e mantendo essa constância, você vai minimizar aquela ansiedade de, eu preciso fazer 5, 10 páginas só hoje, ou, eu tô com um prazo muito curto para entregar para o meu orientador, para o meu professor de TCC, certo? E no meu caso, e eu falo muito assim no meu caso, porque é através dele que eu consegui refletir e tirar os pontos positivos e negativos para passar para vocês. Então, assim, no meu caso, eu fiz o seguinte: quando chegou nas férias ali, entre o 9º e o 10º semestre,
Eu já tinha começado a desenvolver algumas coisas em TCC1 no nono semestre, e aí eu aproveitei as férias entre o nono e o 10º para começar a desenvolver meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu criei uma pasta no computador, abri também no Word mesmo, comecei a acessar sites, artigos, livros, e comecei a salvar esses links dessas fontes que eu acreditava que eram cabíveis, né, que eram interessantes e poderiam ser usadas no meu trabalho de conclusão de curso. E aí, nas férias mesmo, eu comecei aos pouquinhos a ler, a estudar e a desenvolver mesmo a escrita do meu TCC, tá? E aí, logo quando começou o 10º semestre, eu também já comecei a... Nas férias não, viu, gente? Não faça isso, não. Mas no início do 10º, eu já entrei em contato com a minha professora, que eu gostaria que fosse minha orientadora. Já fui conversando com ela, queria muito que você me orientasse, porque eu fiquei com medo de muitas pessoas, né, falarem com ela e não ter mais vaga. Então, já fui conversando com ela aos pouquinhos, para já garantir a minha orientação. E aí a gente parte para outro tópico muito importante, que é essa questão de como a escolha do meu orientador, né, do seu orientador, pode influenciar no seu trabalho. Então, já falando em convidar o orientador, eu ressalto que essa parte ela é muito importante, porque o seu professor orientador, em regra, é aquele que tem conhecimento e qualificação para te ajudar no desenvolvimento do trabalho, né? Para te orientar, como o próprio nome já fala. Então, é interessante que no momento em que você estiver pensando no tema do seu TCC, você comece a pensar também qual possível professor está relacionado ali com a temática que eu estou escolhendo, qual professor que tem a linha de pesquisa dentro, né, desse tema que eu escolhi. Então, é isso. E outra coisa que me pergunta, o co-orientador, ele é necessário? Depende. O co-orientador, em regra, eu acredito que não precisa ser uma pessoa da sua instituição. O professor orientador, ele precisa ser um professor da sua instituição, mas o co-orientador não. Então, assim, ele não é obrigatório, mas se você conhecer alguém que tem uma linha de pesquisa dentro do tema que você escolheu, que você acha que tem a agregar, né, a atribuir valor para o seu trabalho, por que não, né, chamar um co-orientador? Então, é plenamente possível que você chame se você conhecer alguém que seja especialista e que tenha a agregar no seu trabalho. Mas uma coisa importante é você sempre alinhar as duas orientações, tanto do orientador quanto do co-orientador, para ficar uma coisa concisa no seu trabalho, né? Você tem que pegar as duas orientações e alinhar para ficar tudo bem encaixadinho, não ficar duas informações ali soltas, tá certo? E existe um problema que eu não poderia deixar de mencionar, porque, querendo ou não, é uma realidade. Eu não vivenciei esse problema, graças a Deus, e a minha orientadora, que foi ótima, mas muitas vezes o professor orientador, ele não presta uma orientação da forma como a gente espera, né? Então, eu tive muitos colegas que tiveram alguns problemas com o professor orientador, né, deles, por não prestar a orientação da forma como se era esperado. Mas, assim, apesar disso, querendo ou não, influenciar um pouco na hora da escrita, meu conselho para vocês é, mesmo que o professor não esteja dando aquela atenção esperada, você pode correr atrás, você pode cobrar dele, cobrar da instituição, e se você quiser também, se você estiver sentindo dificuldade, busque mentorias, pesquise, tente tirar suas dúvidas de outra forma, sabe? Tente não depender somente do seu orientador. Até porque isso é para você olhar para trás e ter a sua consciência tranquila de que não, eu fiz tudo que, apesar das dificuldades, eu fiz tudo que era possível ali para desenvolver o meu trabalho da melhor forma, tá? Então, em relação a esse tópico do orientador, eu tinha isso para passar para vocês, certo? E aí, partindo para mais um tópico também super importante, como desenvolver uma boa escrita. Muitas pessoas se desesperam, né, e falam, mas eu nunca escrevi, eu não sei se eu escrevo bem, e isso, gente, não tem que ser um problema. Ou se você está achando que isso é um problema, isso é algo que dá para ser resolvido. Mas de que forma, né? Então, o que eu tenho para passar para vocês quanto a isso? A primeira coisa que você tem que entender é que a base do seu TCC, querendo ou não, é a escrita, tá? Então, apesar dela ter tem a parte, né, estrutural, tem a apresentação oral, mas a base do seu TCC é a escrita, certo? Então, para isso, é interessante que você tenha, para desenvolver essa boa escrita, uma boa leitura, porque, para mim, a escrita e a leitura são algo que andam juntos, certo? Então, o fato de você ler bastante, eu acredito que ajude muito na sua escrita, no seu vocabulário. Então, leia as suas fontes de pesquisa, leia aquilo que você está estudando para colocar no seu TCC, tá?
E outra coisa, pratique. Aproveite aquele momento que eu falei com vocês lá em cima, de separar 1 ou 2 horas por dia ou semanalmente para você desenvolver o seu TCC. Dentro desse tempo, além de ler e estudar, você pode começar a desenvolver a escrita. Pega um parágrafo ali que você está lendo, comece a escrever um parágrafo com as suas palavras, certo? Então, é aquela frase clichê, né? A prática leva à perfeição. Então, é isso. Quanto mais você praticar, mais você vai conseguir aprimorar a sua escrita. Outra dica que é muito, muito importante é você não copiar o texto de outra fonte sem referenciar, sem citar, né? Sem citar e sem referenciar. Por quê? Essa dica é válida porque vai evitar uma coisa, né? Que é chamada de plágio, que é o que assombra o TCC, né? Para quem está mais no início, se tiver alguém que está mais no início e não sabe o que é plágio, a plágio é exatamente isso, né? O plágio é exatamente isso. Você pegar o trabalho de alguém, pegar um trecho, colocar no seu trabalho como se fosse seu, né? Copiar. Então, assim, além disso ser considerado um crime, que inclusive é previsto no Código Penal, isso vai prejudicar muito o seu trabalho. Porque no momento de que você entrega a documentação do TCC, não só para a área do direito, mas para outras áreas também, você tem que entregar um formulário comprovando que o seu TCC não tem plágio, certo? Então, não façam isso, gente. Não copiem o trabalho de outra pessoa, o trecho de outra pessoa e coloquem no seu como se fosse seu, porque isso vai te causar um prejuízo muito grande, tá certo? Outra dica que eu acho super importante é tornar o trabalho acessível, de fácil leitura. É evitar palavras muito complexas. Isso pode parecer um pouco engraçado, porque nós que somos da área do direito, nós estamos muito acostumados com a questão do juridiquês, né, daquelas palavras rebuscadas, mas eu, particularmente, eu prefiro usar palavras mais objetivas. Então, busque essa objetividade, né, mais objetividade, menos palavras complexas, com o objetivo de facilitar o entendimento do leitor, né, da pessoa que está lendo o seu TCC. Então, imagine se você pega um tema que é um pouco ali interdisciplinar. Possam ser que pessoas que não sejam da área do direito estejam lendo o seu trabalho. Então, tente fazer um trabalho claro, de fácil entendimento, tá certo? E a última dica sobre esse tópico, e não menos importante, é você intercalar citações, sejam elas diretas ou indiretas, eu vou falar um pouquinho ali na frente sobre as citações, com parágrafos da sua autoria, certo? Apesar de ser muito importante as citações, você tem que ter em mente que esse trabalho ele é seu, né? Então, assim, lembre-se disso, faça citações, mas intercale com parágrafos com suas palavras, tá certo? Porque isso só vai enriquecer o seu trabalho, certinho? Próximo tópico é o que são essas famosas citações que eu acabei de falar e como vocês devem usá-las, né? As citações, elas nada mais são do que a menção no seu texto de uma informação que foi colhida de uma outra fonte. Ou seja, como eu acabei de falar, você pega o trecho de alguma fonte de pesquisa, de um livro, de um artigo, e coloca no seu trabalho. Só que ao colocar no seu trabalho, você tem que fazer o que a gente chama de citação, certo? Essas citações, basicamente, elas podem ser diretas ou indiretas, e elas podem ser também curtas ou longas, tá certo? As diretas, como eu já falei, o próprio nome já diz também, né? É quando você pega diretamente, de forma integral, você copia o texto na fonte de pesquisa e cola, né? Coloca no seu texto com as mesmas palavras, sem alterar nada, igualzinho o texto de origem, certo? Isso é permitido? Isso é permitido, só que desde que você faça a citação. E essa citação é feita, né, quando você coloca o sobrenome do autor, o ano da publicação que você retirou aquela informação, e em alguns casos também são exigidos o número da página, tá certo? Então, isso é uma citação direta. E a citação indireta, por outro lado, é quando você vai fazer esse recorte, né? Você vai pegar uma informação que estava em alguma outra fonte de pesquisa de outra autoria e colocar no seu, mas a diferença é que o texto ele vai ser reescrito por você. Então você lê aquele trecho, interpreta da sua forma e coloca no seu TCC, no seu trabalho com as suas palavras, certo? Para fazer a citação indireta, você também deve colocar o sobrenome do autor, o ano da publicação e, em alguns casos, como eu falei, o número da página também, tá? Já a citação curta, ela é aquela que é feita com o texto nem até 3 linhas, e aí, se for uma citação direta, você vai fazer o uso das aspas, e a citação longa é aquela acima de 3 linhas.
tá certo? Então, de 4 linhas para cima. E para isso, você vai ter que usar um recuo de 4 centímetros, que é lá no Word, né? Tem a opção de recuo, você vai colocar aquele texto, misturei texto com trecho, um pouquinho mais para o lado na página, e aí você vai abandonar o uso das aspas, nesse caso de citações longas, tá certo? Então, essa partezinha é um pouco mais técnica, né? Mas eu quis trazer aqui para vocês, porque eu falei muito de citação lá em cima, e pode ter gente que está um pouco perdido ainda nesse aspecto, tá? E aí você pode me perguntar, Dani, mas qual citação é melhor para mim fazer, para mim colocar no meu trabalho? Recomenda-se mais o uso da citação indireta. Por quê, né? Porque você parte do pressuposto de que aquela pessoa teve o trabalho de ler a fonte, de interpretar e de colocar com as suas palavras no trabalho, tá? Então, assim, não é errado você fazer uma citação direta, você pode fazer algumas citações diretas, mas dê preferência para citações indiretas, tá bom? Próximo tópico. Qual a importância das referências bibliográficas? Então, um bom trabalho, ele requer uma boa fonte de pesquisa, certo? E essas fontes são chamadas de referências bibliográficas. Mas aí você pode falar, nossa, mas onde eu vou encontrar essas fontes, né? Essas referências? E a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, que me foi dada também na época que eu estava desenvolvendo trabalhos e TCC, foi: não use o Google. Você já pode ter até ouvido falar isso alguma vez, mas aí você também, que ainda não ouviu falar sobre isso, você pode me perguntar, ué, Dani, mas por que eu não posso usar o Google, sendo que qualquer tema que eu coloco lá vai sair 1000 informações? Então, assim, é exatamente por isso. O Google é uma plataforma muito abrangente. Então, vai te dar muitas informações e acaba ficando difícil de você filtrar o que é bom, o que é de boa autoria e o que não tem muita relevância. Então, o uso do Google é abominado, vamos dizer assim, não é recomendado por isso, tá? E aí eu vou passar para vocês algumas sugestões de locais em que vocês podem fazer pesquisa, né? Buscar suas referências bibliográficas, que são as mesmas, algumas das que eu já passo para os meus mentorandos, então eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Um primeiro exemplo de fonte segura é o Google Acadêmico. Eu acredito que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar, né, do Google Acadêmico, que é uma plataforma específica do Google. Então, quando você pesquisa no Google Acadêmico, além de sair aquele tema, mostra quantas vezes aquele tema foi citado, aquele artigo foi citado, e aí te possibilita também encontrar outras fontes e outros artigos. Então, é uma plataforma segura, geralmente a gente tem ali artigos, teses até de mestrado, de doutorado, né? Monografias, então é um site bem seguro. O bom e velho livro também deve ser usado como uma fonte de pesquisa. Inclusive, no meu, eu comprei um livro que era, como o meu tema era mais específico, eu comprei esse livro e eu usei ele em diversos momentos do meu TCC. Então, eu recomendo, se você está em dúvida de comprar ou não um livro, eu recomendo você comprar um livro sobre o seu tema, porque você vai poder fazer uso dele em vários momentos da elaboração do TCC, tá? E, por fim, eu trouxe uma terceira sugestão, que é o portal de periódicos CAPES, que é uma plataforma, né, um site, que é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que tem também um material muito bom e é considerado uma fonte super segura, certo? Vamos agora para o próximo tópico, que também é muito importante. Como se preparar? Deixa eu ver só se o pessoal tem alguma dúvida até aqui. Pode. Né? Porque aí pelo menos a gente dá alguma dúvida, gente. Está até a parte escrita, ó, foi bem na hora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês aproveitam o momento, senão a gente segue. Isso, podem falar aí. Quem quiser aparecer também, mostrar as caras. Acho difícil, mas... Eles estão tímidos hoje. Que bom, gente. Fico feliz que vocês estejam gostando. Qualquer coisa é só falar. Eu não estou vendo vocês, porque eu estou acompanhando o slide, mas qualquer coisa a Gabi pode me sinalizar, tá? Sim, beleza. Não, tá tudo ok. O que eles mandaram aí tá ok e tal. Rebeca apareceu aqui para ser minha companheira de tela. E tá tudo ok, Dani. Então, vamos lá. Que bom. Então, vamos. Então, gente, assim como a escrita, o trabalho oral, muitas vezes, ele pode ser algo que assusta, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tópico de preparação para a apresentação do TCC. Eu já estou chegando, isso não vai ser uma aula muito longa, tá, gente? Eu
como eu falei, eu quero trazer essa parte mais interativa e menos técnica, mas eu não poderia deixar de falar aqui com vocês sobre essa parte da apresentação oral do TCC. Ela é muito importante porque, afinal, faz parte da avaliação e complementa a nota do trabalho escrito, tá? Então, assim, a forma como você apresenta o seu trabalho oralmente diz muito sobre o seu trabalho escrito, certo? E a oportunidade que você tem de exteriorizar e explicar e demonstrar tudo aquilo que você desenvolveu e aprendeu, né, nesses últimos tempos. Então, assim, eu tenho uma dica de ouro para passar para vocês. Todas as dicas aqui são de ouro, tá? Mas anotem essa que é muito importante, que é o seguinte: na hora que você for fazer uma apresentação de TCC, ou até mesmo uma apresentação de um trabalho acadêmico, monte um roteiro de apresentação, tá? Foi algo que me ajudou muito e que, inclusive, fez sucesso. A professora elogiou lá na hora que eu estava participando da pré-banca, e aí vários colegas meus começaram a me perguntar: Dani, como é que você fez esse roteiro e tudo? Então, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês como é que eu montei esse roteiro de apresentação, tá? Basicamente, eu peguei o meu trabalho escrito, eu fiz recortes das partes mais importantes, e aí eu fiz um roteiro com a apresentação, né, onde me apresento, cumprimento a banca, os colegas, falo o título do meu trabalho, fiz depois a introdução, né, eu falei um pouco sobre como eu dividi o meu trabalho, quais os tópicos que seriam abordados, né, dei um spoilerzinho ali do que eu iria falar na introdução. Falei os objetivos da minha pesquisa, geralmente são os específicos e gerais, né? Falei a minha metodologia, falei o desenvolvimento do trabalho, tudo isso com base nos parágrafos mais importantes que eu escrevi, né? Os parágrafos mais importantes que estavam ali presentes no TCC, as considerações finais e, por fim, eu fiz os agradecimentos. Eu lembro que, na época, muitos colegas ficaram na dúvida se eles deveriam agradecer ou não. Muitas pessoas agradeceram somente ao professor orientador. E, assim, principalmente em razão desse período de pandemia, eu fiz questão de agradecer todo mundo que tinha ajudado de alguma forma na minha formação acadêmica, né? Então, agradeci a minha família, a namorado, amigos, ao professor orientador. Então, assim, gente, eu acho legal. Se você tá com dúvida, será que eu agradeço, se eu não agradeço? Eu acho legal, sabe? Óbvio, não é legal você passar meia hora lá, né? Fazer um textão agradecendo a mãe, periquito, papagaio, mas eu acho que é um momento importante, sabe? Eu acho que isso só vai agregar no seu trabalho, na sua história e na sua trajetória. Então, assim, se você tiver na dúvida e você tiver vontade, eu recomendo que você preste ali alguns agradecimentos, principalmente em razão desse período da pandemia, porque eu mesmo foi um dos momentos que eu tive para agradecer as pessoas que estavam comigo, porque eu, infelizmente, né, a gente não teve colação, na colação online foi aquela coisa rapidinha ali, então não perca essa oportunidade não, tá? Então, falando ainda sobre essa apresentação oral, vem outro questionamento que é importante, que é como lidar com a banca examinadora. Primeiro, gente, fiquem tranquilos. A banca examinadora, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, como que você pode fazer, né? Você tem que demonstrar segurança. Afinal, aquela frase super clichê de que ninguém conhece mais o seu TCC do que você mesmo, ela é verdade. Você sabe cada pontinho, cada coisinha que está ali no seu TCC, você vai ver, de tanto você ler, de tanto você estudar, você vai acabar enjoando do seu tema. No final, assim, eu apaixonei pelo tema, mas no final eu confesso que eu já está enjoada ali, de tanto falar, de tanto estudar sobre, porque é uma fase realmente muito intensa, tá? Então, assim, como vocês podem demonstrar essa segurança? Leia bastante o seu trabalho, conheça cada palavrinha, conheça aquilo que você está falando, sabe? Não leia, não fale só por falar, conheça aquilo que você está falando, até porque você estudou para isso, tá? Então, treine para você demonstrar e conseguir alcançar essa segurança, treine com o seu orientador, apresente para ele, apresente para a sua família, apresente para os seus amigos, veja se eles estão com alguma dificuldade, se eles estão sentindo que alguma parte do que você falou ali está confuso. E uma outra dica muito importante, mas essa é muito importante, é você saber quem vai compor a sua banca examinadora, certo? Conheça os examinadores, conheça a área de pesquisa deles, certo? Na minha, geralmente é assim, a banca ela é composta pelo seu professor orientador,
A minha foi composta por outro professor da instituição e foi composta por uma professora de fora. Então, geralmente são 3 pessoas. Então, pesquise, passe a saber qual a área de pesquisa dessas pessoas que vão compor a banca. Afinal, ela, em regra, né, vai ter uma associação direta com o seu tema e vai ser, pode ser, né, objeto de pergunta ali no final. Então, converse com o seu orientador também. Se você não conhecer, né, os professores, veja se o seu orientador, por um acaso, não conhece as pessoas que estão ali compondo a sua banca. E no meu TCC, gente, foi incrível, porque, assim, a minha orientadora falou, olha, eu conheço essa professora convidada, né? Ela pode te perguntar sobre tal assunto. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, quando minha professora orientadora falou o que poderia mais ou menos ela perguntar, eu já falei, olha, eu vou pesquisar aqui, né, porque vai que. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre a linha de pesquisa daquela professora e não deu outra. Então, assim, a pessoa me perguntou exatamente sobre aquilo, né? Então, foi graças a essa informação e graças ao fato de eu ter estudado um pouquinho da linha de pesquisa da pessoa que estava compondo a banca, que eu consegui responder tranquilamente, tá? Então, essa dica também é uma dica de ouro, Ô, certo? Dani, Oi. uma pessoa perguntou aqui, Laine, né, isso? O que fazer quando os examinadores são de fora? Você respondeu aí um trechinho de acordo com a sua experiência e eu vou completar. Certo. Uma forma, quando você não conhece a pessoa que vem de fora, é observar o Lattes. Pesquisa lá no Lattes, porque pode ser que tenha tudo. E aí você pede dicas. Caso não seja uma pessoa que seja uma pessoa que tenha nomes muito parecidos e que saia lá naquela lista do Lattes, pergunta ao teu orientador, porque possivelmente ele vai saber é de qual instituição, porque aí o Lattes já identifica e é uma forma de você ver os trabalhos que aquela pessoa tem, o que ela já examinou, o que ela já orientou. Então, também é uma forma interessante. Foi isso que eu fiz na minha época. E deu certo também. Foi mais ou menos nessa linha que a gente seguiu e como também você, Dani. A professora já deu uma dica. Pode ser que ele pergunte isso, porque ele tem um trabalho na área e tal. E o próprio orientador também já ajuda bastante. Verdade, verdade. E é isso, igual você falou, perfeito. Busque o Lattes da pessoa, pesquisa a linha de pesquisa dela, e tem muitos professores também que estão muito presentes nas redes sociais, então vale a pena também ver ali no Instagram, se tem, né, se eles dialogam, se eles estão presentes, né, nessa questão da rede social, que pode também ajudar bastante, tá? Então, pergunta ótima aí. Acho que alguém mais quer falar? Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela. Pode deixa falar. eu te perguntar uma coisa. A banca, quem escolhe a faculdade ou, tipo assim, é de acordo com o tema? Eu estou em dúvida nisso. Uhum. Geralmente você você já perguntou falando as duas respostas. Quem escolhe é a faculdade e tem a ver com o tema. Assim, em regra. Em regra tem a ver com o tema. Mas posso ter situações que eu vivenciei na minha época de que tinham professores que não tinham muito a ver com o tema, mas estavam presentes ali na minha banca. Então, talvez por uma falta ali de estruturação mesmo, possa ser que pessoas que não sejam do assunto mesmo estejam compondo a sua banca. Mas, em regra, são pessoas que têm algum tipo de relação com o seu tema e são pessoas escolhidas pela faculdade. Você só, agora, seu professor orientador vai estar e a faculdade, se eu não me engano, escolhe mais 2 pessoas. Obrigada, Dani. Nada. Mas alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí, gente. Se não, eu vou dar. Não, Dani, segue. Pronto, vou seguir aqui então. Deixa eu voltar para o slide. Então, sobre essa questão da banca examinadora, era essa, tá, pessoal? E aí, deixa eu ver, peraí. Tá partilhando ainda? O slide tá, né? Vocês estão tendo acesso ao slide? Tá, mas ainda tá no da banca examinadora. Você já passou? Pronto. Passei aqui agora. Pronto, agora foi. Pronto. E a gente já está chegando um pouquinho no final da nossa aula e eu quis trazer para vocês um tópico bônus que eu trouxe de um post que eu fiz lá no Instagram, que foi 3 erros comuns na hora de elaborar o seu TCC. Então, eu trouxe aqui 3 coisinhas para você não fazer na hora que você estiver elaborando o seu TCC. Então, gente, é comum errar, principalmente no início da elaboração, porque muitas vezes você não sabe como começar, você não sabe quais regras seguir. Então, para facilitar, eu trouxe 3 coisinhas aí que vocês já podem descartar e não fazer no TCC de vocês. A primeira, que eu venho
batendo na tecla desde o início da aula, é você não deixar para fazer o TCC em cima do prazo, tá? Então, não deixe para fazer o TCC de vocês em cima da hora, tá? Isso só tem a prejudicar vocês, certo? O segundo, não utilize o pronome pessoal na primeira pessoa no seu trabalho, tanto no escrito quanto na apresentação oral. Então, não utilize o eu e o nós, tá? Por que isso? Porque a linguagem científica, ela deve ser uma linguagem impessoal e formal. Então, assim, não fica legal você colocar, eu acho que a pesquisa, ou nós chegamos à conclusão de que, certo? Isso é errado, não faça isso. Então, não use o pronome pessoal na primeira pessoa, tanto no singular quanto no plural, né? O eu e o nós. E a terceira, só relembrando um tópico que eu falei lá em cima, é as citações, né? Fique atento quando você fizer citações curtas, de até 3 linhas, se forem, né, citações diretas, use aspas. E se você fizer uma citação longa, não se esqueça de fazer o recuo com 4 centímetros e tirar as aspas, tá? E aí, gente, o nosso último tópico já, e não menos importante, é algo que eu acredito que deveria ser falado em todas as oportunidades possíveis, né? Que é você cuidar da sua saúde mental. Então, assim, vocês devem cuidar da saúde mental de vocês sempre, mas mais especificamente nesse período de conclusão de curso, porque, querendo ou não, a gente fica mais ansioso, a gente fica mais estressado. Então, assim, evite, né? Evite esse estresse, cuide de você, busque um tempinho para fazer algo que você gosta, se alimente bem, beba água, faça alguma atividade física, foi algo que me ajudou muito, isso me ajuda sempre quando eu estou muito ansiosa, certo? Então, fiquem tranquilos que o TCC, a elaboração de TCC, ela não deve ser tratada, né, como uma coisa impossível de ser feita, como algo muito difícil, tá bom, gente? Então, por fim, para quem não sabe, né, vou falar de novo quem chegou depois, eu sou administradora lá do TCC Ponto Esquematizado, então quem não seguiu ainda e puder seguir, eu vou ficar muito feliz de compartilhar dicas lá com vocês. E como eu falei, eu presto uma mentoria individualizada, e dentro dessa mentoria, né, eu forneço um combo de 2 reuniões online, uma no início, para te ajudar a como iniciar o TCC, e outra no final, para a gente ajustar ali o que pode ser melhorado, se está tudo ok. Faço correções também das regras da BNT e formatação, tradução do abstract do português para o inglês. Eu auxilio no desenvolvimento do roteiro de apresentação e, para quem não quer a mentoria completa, eu também presto esses serviços de forma separada, tá bom? Então, quem tiver interesse pode me procurar, tiver dúvida, pode me procurar lá no direct do Instagram, que eu vou ter o prazer de tirar as dúvidas de vocês. E não se esqueçam que hoje, se você confirmar lá comigo direitinho, você tem 20% de desconto. Tá, gente? Então, antes de agradecer e finalizar, algumas pessoas fizeram algumas perguntinhas lá no Instagram, então eu vou responder aqui, porque a pergunta de um pode ser a pergunta, né, de todo mundo. Gabi, quer falar alguma coisa? Eu posso responder ou... Ok. Não, pode responder, pode ficar à vontade. Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, aproveita o momento, tá, gente? Isso. Que a gente vai conversando. A Rebeca já tem uma pergunta. Vai, Beca. Boa noite, primeiramente, parabéns, foi maravilhoso, só vi, é como se eu estivesse ouvindo Gabi e Fernando juntos falando, porque praticamente foi literalmente as mesmas coisas. Eu ia perguntar 2 coisas. A primeira é que eu esqueci quando que na Final começa a elaboração do TCC, tem, tipo assim, o semestre que eles começam, e a outra é se a pessoa conseguir publicar o artigo antes, você ou Gabi, tanto faz, aconselham a, tipo, usar o artigo ou a pesquisar outra coisa? Tipo, se tiver um tema em mente, é melhor usar esse novo tema ou então o artigo já publicado antes? Certo. A primeira pergunta foi quando começa, né? Se eu não me engano, no 8º semestre tem o componente curricular de metodologia da pesquisa jurídica, que é uma introduçãozinha básica, e TCC1 é no 9º semestre. Aí tem TCC1 no 9º e TCC2 no 10º, que é quando você tem que entregar o seu trabalho. Isso, continua a mesma coisa. Ah, pronto, então é isso mesmo. E sobre a segunda pergunta, eu vou falar um pouquinho, e se a Gabi quiser complementar também, eu acho assim, se você tem um tema que você goste muito, você falou no caso de você já ter um tema anterior, não é isso? De alguma apresentação ou de alguma que eles falam que quem já tiver apresentado artigo, a depender da qualidade da revista, já fica livre
tipo, tem que cursar a matéria, mas já fica meio que com um TCC pronto. Entendi. Aí sei que eu perguntei, tipo assim, se usa o mesmo artigo ou se procura um tema novo. Pronto. Você vai passar por todas as etapas, mas você não vai apresentar a parte oral. Você entrega tudo lá bonitinho e tal. Porque eu me lembro que Richelle falou, e Dani vai confirmar, você já passou por uma avaliação, por uma banca avaliadora, então não tem mais o que ver, não tem mais o que fazer. Mas a revista tem que ser até Qualis B2. Abaixo de B2, aí você não consegue. Eu creio que seja isso ainda também, né? Agora sim, eu vou até responder uma pergunta que me foi feita lá no Instagram. A pessoa estava me pedindo uma opinião sobre publicar em revista, né? Exatamente isso, para não apresentar o TCC. Então, assim, eu acho que isso é algo muito individual, né? Vai depender de cada pessoa. Mas, pedindo, né, a minha opinião, eu sempre aconselho a pessoa a apresentar, sabe? Porque é aquilo que eu falei lá em cima, é você enxergar o seu TCC como uma oportunidade, como um fechamento de um ciclo mesmo. Então, assim, se você tem condições de se dedicar, de elaborar, de estudar direitinho para apresentar, aproveite esse momento, sabe? Não deixe tipo assim, se for da sua vontade, né? Se você tiver condições mesmo, não deixe de apresentar o TCC não, porque é uma oportunidade, é um momento muito legal. E fecha realmente o ciclo, né, da faculdade com chave de ouro. Certo? Mais alguém quer perguntar antes de eu passar para a próxima? Sim, outra pessoa levantou a mão. Laine, pode ficar à vontade. Te perguntar. Temas escolhidos devem ser atuais? Não necessariamente. Não necessariamente, assim, possa ser... É engraçado porque tem temas antigos que acabam sendo atuais, né? Tem temas que reverberam aí. Então, assim, eu acredito que não necessariamente tem que ser um tema atual. É aquela coisa, você tem que buscar uma inovação dentro do tema que você escolher, sabe? Você pode pegar um tema antigo e trazer mais para a atualidade, sabe? Por exemplo, violência contra a mulher. É algo que ocorre desde os primórdios da humanidade. Então, assim, é algo que não é atual, mas querendo ou não, é algo que a gente fala todo dia, que a gente vê todo dia, que tem mudanças legislativas todo dia. Então, assim, eu acredito que não necessariamente tem que ser algo atual, mas que você busque uma inovação dentro do tema que você escolher. Carla. Minha xará. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Então, você falando da questão do tema, eu gostei bastante da sua explanação. Você falando aí sobre esse tema. Eu sou da UNEB, daqui de Brumado. Legal. Acompanho vocês aí pelo Instagram e vi o post, né, falando, e me interessei, porque agora nesse semestre que eu tô no 7º e pegando matéria do 8º. Eu tô tendo monografia 1. Aqui na UNEB é diferente da gente, de vocês aí da FAINOR. Aqui é monografia 1, monografia 2, monografia 3. Aí, primeiro a gente está apresentando o pré-projeto. Inclusive, o professor da gente pediu para fazer um texto, né, falando qual o tema que a gente tem em mente. Para a gente ter em mente um plano A e um plano B, caso um não dê certo, né? E você citou o caso da violência contra a mulher. O tema que eu pensei em escrever o meu TCC é esse, só que eu fiquei muito na dúvida, assim, porque, igual você falou, é um tema um pouco... É importante, só que, assim, muito debatido, né? No caso, teria que trazer uma inovação. E outra coisa também que eu queria falar é que aqui em Brumado eu estagiei na delegacia. E aí o que mais me chamou a atenção é porque eu gosto, né, dessa área penal, e é um tema que eu já escrevi um resumo expandido para uma apresentação. É um tema que me chama bastante atenção e que é recorrente os casos. E o que eu vejo, assim, a questão do descumprimento das medidas protetivas. Aí eu queria levar isso para essa área, assim, para trazer um destaque. O que é que você acha? Entendi. Carla, eu achei perfeito, eu gostei muito de saber, né, que você me acompanha lá no TCC, e eu achei perfeito o fato de você atuar na delegacia e o fato de você querer falar sobre a violência contra a mulher casa direitinho. Então, assim, mesmo sendo um tema que geralmente, né, é uma coisa muito falada, é um tema
super interessante, um tema necessário. Então, você pode fazer, inclusive, por exemplo, uma sugestão, um estudo de campo, já que você estagia na delegacia, você pode colher dados, entendeu? Não fazer uma pesquisa bibliográfica, mas um estudo de campo mesmo, colher dados, ver os índices e trazer isso para o seu trabalho. Então, assim, não fique receosa por estar falando algo que a gente vê falando todos os dias, porque o seu tema, ele é necessário e ele é interessante. Então, você só tem que buscar mesmo essa inovação que a gente está falando. E uma das sugestões que eu tenho para te dar é você fazer isso, tentar buscar na delegacia, onde você atua, dados, né, para tornar o seu trabalho mais específico e mais inovador mesmo, tá? Certo, obrigada. Já me deu uma luz, assim, você falando isso, porque eu estava muito receosa. Porque eu mandei para o professor, né, o e-mail falando o tema. Eu já até procurei meu orientador e meu co-orientador. No caso, vai ser um professor de penal e a co-orientadora, porque eu já participo de um grupo de estudos de feminismos plurais. Aí, todos os dois aceitaram, só que como esse semestre estão afastados por causa da licença deles, aí eles retornam no outro semestre, porque aí já vai ser quando eu vou começar a escrever para valer mesmo o TCC. Porque agora a gente está na fase do pré-projeto. Entendi. Então, foi bom ver isso, porque eu estava assim, mandei o tema, é um tema que eu quero mesmo, só que eu estava precisando, assim, saber o que eu vou inovar nisso. Entendi. Que bom que você teve essa luz aí. E quanto mais você pesquisar, e até na própria delegacia, possa ser que você esteja um dia lá sentadinho, estagiando, e do nada te vem aqueles cliques, sabe? Sobre o que você pode colocar no seu TCC. Então, eu acredito que você esteja realmente no caminho certo. E se é algo que você gosta, algo que você quer se dedicar mesmo a escrever, eu te dou, vai mal força, vai fundo. Tá bom, obrigada. Tô nada. Mais alguém quer perguntar? Não, ninguém mais levantou a mão, segue com as perguntas lá do Instagram dela. Certo, deixa eu ver só mais uma perguntinha aqui, eu já respondi, né? Deixa eu ver. A pergunta que me foi feita lá, né? Eu já respondi essa sobre a opinião em relação a publicar em revista para não apresentar. Teve uma pergunta de como escolher um bom tema, e aí tem a ver com o que eu falei lá em cima, né? Um bom tema, eu acredito que tem a ver com você escolher algo que você goste, alinhado a essa questão de buscar uma inovação no meio científico. Então, para você escolher um bom tema, tente fugir desses temas clichês que eu falei para vocês e se aprofundar mesmo no que você gosta. Fazer recortes, como eu acabei de falar para ela, fazer recortes daquele tema e delimitar ele, porque eu creio que dessa forma você vai conseguir alcançar, sim, um bom tema. O seu trabalho vai se tornar um bom tema, certo? E a última pergunta foi feita no Instagram do Kaman, se eu não me engano. A pessoa falou assim: tive uma ideia de um tema e queria saber como desenvolver essa ideia e saber qual método usar. Então, assim, depois de ter a ideia sobre um tema, você tem que pesquisar bastante sobre ele, né? As suas vertentes, você deve tentar, através do problema de pesquisa, que eu também já falei lá em cima, você se questiona, tenta determinar esse problema de pesquisa, você vai conseguir delimitar mais o tema e vai conseguir desenvolver ele, certo? E o método que ele perguntou, esse método vai depender do seu tema e do tipo de pesquisa que você quer fazer, certo? A gente tem vários métodos, dedutivo, hipotético dedutivo, são coisas bem técnicas que a gente tem no TCC, mas assim, o método vai depender totalmente do seu tema e da forma como você quer desenvolver essa pesquisa. Certo, gente? Então, foram essas perguntas que foram feitas lá. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. E se não, pode ficar à vontade, gente? Eu vou continuar falando aqui, mas pode me interromper. Eu queria, de novo, agradecer muito a oportunidade, o convite do Kaman, o convite da nossa querida Gabriela Galindo. Dizer que eu estou muito feliz, né, com essas portas que estão se abrindo para mim agora aqui, graças a Deus, né? Já terminei o AB, já terminei o TCC, então eu espero muito que vocês tenham gostado e eu realmente passei para vocês tudo que eu vivi, tudo que eu consegui extrair, assim, desse período de elaboração de TCC. Carla, quer falar? Quero, eu só ia perguntar a você se esses slides você vai disponibilizar para quem assistiu essa aula hoje. Posso sim disponibilizar. Aí você, deixa eu ver como a gente faz. Você pode falar com o pessoal do Kaman ou comigo lá no Instagram que eu disponibilizo. Tá bom, então. Tá? Obrigada. Nada.
Bom, gente, que Deixa eu vocês falar gostam. só uma coisa que você mencionou lá no começo, e eu sempre falo muito isso para o pessoal. Primeiro, quem não lê, não escreve. Uhum, verdade. Segundo tenham boas referências. As referências vão ajudar vocês a escrever. Às vezes você está ali num tema que tem uma certa dificuldade de ter um bom referencial, de ter um referencial amplo, e aí você pega boas referências, pega referências que trabalham, por exemplo, com estudo de caso, pega referências que têm experiência, por exemplo, se hoje, possivelmente no trabalho de Dani, vai ter Maria Berenice Dias. Para mim, hoje é uma das referências de um direito de família, não sabe? Então, assim, pegue pessoas que realmente sabem o que estão falando. Dani falou também uma coisa muito importante. O Google está cheio de muita informação, mas informações que nem sempre são as informações corretas ou são as informações que vocês precisam. Então, tem que fazer um trabalho muito minucioso na hora de encontrar as suas referências. É isso que eu falo. Outra dica que eu dou também ao pessoal, Dani, comigo funciona. Leia todo o material que você tem e fiche. Depois que você termina os fichamentos, você começa a escrever. Porque, para mim, esse método é mais simples. Mas, assim, pesquisa é muito aquela coisa. Às vezes, o que funciona para mim não funciona para você. Verdade. E a gente dá as dicas e vai testando. Tem gente que já começa escrevendo. Não esqueça da foto, hoje não. A gente já começa escrevendo e se dá bem nisso, terminou de ler, não precisou fichar, está lá marcando o livro, ou lembra de onde está, mas quem já não tem uma memória tão boa, como é o meu caso, aí coloca lá no fichamento, vai ser melhor, porque aí você sabe onde é que você vai buscar aquela informação. Dani, Verdade. eu amei. Vou aproveitar o desconto, porque eu estou precisando aí de uma revisão no meu projeto de mestrado. Vamos ver se esse projeto sai, vamos ver se esse projeto é aprovado. E, pessoal, aproveitem, sigam Dani. É um perfil massa, é um perfil seguro, é um perfil que tem informações corretas, é um perfil que está com muita dinâmica. Me chamou tanta atenção que eu pensei, cara, Dani é filha da Fainó, foi do meu tempo de formação, eu não posso passar por aqui e não trazer Dani, já que está fazendo um trabalho tão bacana, beleza? Depois eu falo mais um pouquinho. Fala, Beca. Daniela estava falando sobre delimitação de tema, essas coisas. Eu lembrei de uma coisa que Fernando falou, Fernando de Castro, professor da FAINOL, que ele é meu orientador na pesquisa, para a gente ter muito cuidado com o que eles chamam de tema condensal, que é aquilo que todo mundo já está escrevendo. Então, uma dica boa que ele deu é ir no Google Acadêmico e pesquisar o tema e ver se tem muita coisa. Se tiver muita coisa, tentar delimitar ainda mais para poder ficar mais único, uma coisa mais única. Mas também, se não tiver nada, igual você falou, e não tiver referência nenhuma, você também toma cuidado, porque às vezes o inedicismo pode ser um perigo. Verdade. Que bom, eu tô falando, então, o que eu tô falando tá dentro, tá certo. Tô de acordo. Ele é um professor ótimo, e é exatamente isso. Você tem que tomar cuidado com escrever algo, né, muito abrangente, mas também você não pode delimitar tanto ao ponto de não ter onde procurar. Então, é exatamente isso, perfeito. Ninguém gravou a hora que a Rebeca me comparou a Fernando, né? Que pena, viu? Menos Tá gravada, filha, reunião. Tá gravado. Tá gravado, tá show. Falando em gravação, Fabão, encerra a gravação que a gente conversa mais um pouco aqui entre o pessoal. Obrigada pela disponibilidade de vocês.